Estamos aqui começando mais um Endocast. Esse é o quarto episódio e hoje eu vou falar sobre um tema super interessante e também bem complexo, que é a especialidade da minha anestesista, da minha amiga, especialista em medicina da dor, doutora Daniele Mendes, que acompanha as nossas pacientes com dor pélvica crônica. E nós vamos abordar todo esse assunto, dor pélvica, endometriose, dificuldades psicológicas que são atribuídas à dor, vaginismo e qualquer outro tema que envolva dor pélvica. Então, hoje, para começar, eu pergunto, doutora Daniele, o que é a medicina da dor? Eu primeiro queria agradecer pelo convite. É um enorme prazer estar aqui participando do Endocast, tá? Eu estou muito feliz em falar sobre esse tema, que é a dor pélvica crônica, que é algo que eu faço bastante no meu dia a dia, tenho muitos pacientes nesse perfil, e eu vou tentar hoje esclarecer e deixar de forma bem clara para que as nossas pacientes que estão nos assistindo hoje possam estar bem acolhidas, bem esclarecidas sobre o tema e explicar para elas que sentir dor não é normal, né? Então, a medicina da dor, ela é uma área da medicina que está dedicada a encontrar a verdadeira etiologia e diagnóstico daquela determinada patologia da paciente. Não só das dores agudas, mas também presente nas dores crônicas, tá? Avaliando todo o contexto e avaliando a paciente como um todo. Principalmente na dor que causa impacto na qualidade de vida delas. Já que você falou isso, a gente precisa diferenciar o que é dor aguda e o que é dor crônica. Ótima pergunta, hein? Então, a dor aguda, ela é nada mais é do que um sinal de alerta do corpo que algo está errado. Então, ele é decorrente de algum processo inflamatório, alguma agressão, alguma lesão que possa estar apresentando ali naquele momento. E geralmente a dor aguda, ela é autorresolutiva. Melhora com analgésico simples, anti-inflamatório, bem diferente da dor crônica, né? Que geralmente é uma dor que evolui num período maior de 3 a 6 meses, pode ser cíclica ou não. Um exemplo de uma dor cíclica é aquela paciente que tem a cólica menstrual mensalmente e acha que sentir dor durante o período menstrual é normal. Então, essas pacientes podem sim desenvolver a dor crônica, que tem esse maior tempo de evolução, tá certo? Então, essa diferença é bem importante para a gente conseguir entender um pouco da etiologia e o que as pacientes sentem, né, nesse processo de dor pélvica crônica causado pela endometriose. E dor causa sofrimento para todas as mulheres, né? Mulheres e homens também. Mas dentro da endometriose, né? Além da endometriose, existem várias outras dores pélvicas, né? Exatamente. Então, é, cita aí alguns diagnósticos de dores pélvicas crônicas e depois me explica quais são os tipos de dor que podem estar presentes nesse diagnóstico. Você pensa que a dor pélvica crônica, a pelve, ela é um complexo, né? Então, lá naquela pelve eu tenho músculos, nervos, vísceras, né, que são os órgãos, eu tenho ovários, útero, tenho a genitália feminina, tem a parte óssea, as articulações. Então, tudo que está, né, em termos de dor, englobando essa região, a gente pode chamar de dor pélvica. E essa dor pélvica, ela pode ter vários tipos de sintomas e apresentações. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor causada simplesmente por uma lesão endometrial, uma lesão de endometriose ali na região pélvica, né? Isso gera um processo inflamatório naquele local. Penso que às vezes é uma sopa inflamatória ali na região pélvica, certo? E aí a paciente tem uma dor chamada nociceptiva, que é causada pelaquela lesão de endometriose que está lá. Porém, essa lesão de endometriose, ela pode acometer os nervos, não só pelo processo gerado, né, ali de inflamação próximo dos nervos pélvicos, mas também elas podem comprimir os nervos, gerando a dor pélvica, uma dor neuropática. Então, às vezes vai no consultório uma paciente que diz assim, doutora, eu tenho uma sensação de choque na região vaginal. Então, essa sensação de choque, de alteração de sensibilidade, ou uma dor que vem muitas vezes de forma repentina, ela pode caracterizar uma dor neuropática. Tá? E tem uma dor que é bem importante a gente entender, que é a dor nociplástica. Essa dor é causada muito presente nessas pacientes que têm dor crônica por muitos anos
E ela se caracteriza por uma memória de dor, onde a paciente muitas vezes até resolveu o problema da endometriose em si, né, das lesões de endometriose, mas isso gerou uma memória de dor que faz a paciente perceber a dor de uma forma mais amplificada. Mesma coisa daquele negócio que o pessoal fala que amputa a perna e continua sentindo a perna. Mais ou menos isso. Parecido, tá? Então, essa memória de dor, essa alteração a nível do sistema nervoso central, Ivo, isso é muito importante e precisa ser levado em consideração, porque é algo que é muito presente nas pacientes com dor pélvica crônica, tá certo? Principalmente porque muitas mulheres demoram a fazer o diagnóstico e demoram a procurar ajuda. Essa é a diferença. Isso é o pior da endometriose, né? Então, as mulheres procuram cerca de 7 a 10 médicos por mais ou menos 10 anos para ter o diagnóstico de endometriose, achando que aquela cólica menstrual que ela tinha, forte, às vezes incapacitante, era normal, porque a mãe dela disse que era, a vizinha disse que era, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que é tão difícil tratar a dor da endometriose? Porque ela é multifatorial. Ela não é causada exclusivamente pela lesão de endometriose. Então, se, o que eu falei anteriormente, né? Se você pensar naquele processo inflamatório que é gerado na região pélvica, esse processo inflamatório, além de gerar ao longo do tempo uma memória de dor, ele vai fazer com que haja maior contração da musculatura pélvica. Então, é muito comum a gente escutar: ai, doutora, eu tenho bastante dor durante a relação sexual. Por que que essa paciente sente dor? Então, o assoalho pélvico dela, geralmente, ele é muito contraído. Não só a pelve, mas como a região do abdômen também. E esse processo inflamatório também gera eh, alterações intestinais por conta desse processo inflamatório, né? Então, além disso, dor neuropática. Então, ele é multifatorial, né? E essa dor, ela tem um impacto gigantesco na qualidade de vida das pacientes. Altera o sono, altera o humor, as pacientes não conseguem executar as atividades diárias como elas gostariam, né? Então, acaba gerando um ciclo vicioso, Entendi. né? E todo paciente com endometriose tem indicação de procurar um médico da dor. Toda paciente que tem alteração na qualidade de vida, impacto do sono, impacto com relação às atividades diárias, se sentem mais restritas às suas atividades, elas precisam sim procurar um médico da dor, não só o médico da dor em si, eu acho que uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a paciente, ela precisa viver essa experiência, né? Passar por um nutricionista, fazer a parte da psicologia, que eu acho que também é muito importante, a área ginecológica, o médico da dor, a fisioterapia. Então, essa paciente precisa ser abraçada por uma equipe multidisciplinar. Tá, legal, isso é muito importante, né? Algumas pacientes que eu indico cirurgia, elas começam a ter um tratamento junto do nutricionista e algumas delas param um pouquinho do processo da cirurgia e conseguem melhorar somente com a nutrição. Isso a gente fica feliz, né? Porque não precisou operar, a paciente passar por um processo de cirurgia, ela melhorou, e aí ela segue a vida dela. Algumas a gente precisa operar a posteriori, outras não, né? Deixa eu te fazer outra pergunta. A paciente chegou no teu consultório, como é que é a tua consulta? Como é que você conduz um paciente que chegou hoje no seu consultório, um paciente de endometriose que eu te encaminhei? Como é que é a condução de uma consulta, da medicina da dor? Eu costumo dizer para as pacientes, Ivo, que eu sou uma detetive, né? Eu avalio a história da paciente lá atrás, lá do começo, no período da primeira menstruação dela. E muitas chegam contando ali, aquele momento, elas não têm muita noção de que aquele passado, né, aquela história pregressa ali é super importante. Então, primeiro a avaliação de todo o histórico da paciente, né, entendendo toda a dinâmica, primeira relação sexual, se foi dolorosa ou não, período menstrual, se era uma dor incapacitante que a paciente precisava, simplesmente não conseguia ir à escola, não conseguia fazer uma atividade física, localização da dor é muito importante, né? Até para eu traçar de forma adequada o tratamento que eu vou fazer, se eu vou precisar fazer alguma intervenção nessas pacientes, né? O tipo de tratamento que já foi realizado. Então, muitas vezes acontece da paciente chegar no consultório e ela já ter passado por vários colegas. E muitas, depois de anos,
é que acabaram tendo o diagnóstico recente da endometriose. Então, algumas chegam um pouco perdidas, né, sem um norte, como se a doença fosse algo novo, mas não é novo. Ele já está acontecendo ali há muitos anos, né? E a partir daí, do exame físico, da história dela, é que eu vou traçar um tratamento mais individualizado possível, né? Porque a dor, ela é um processo individual. Então, cada um de nós percebemos a dor de uma forma diferente. Tá. Eu tenho não é uma dificuldade, mas eu acho difícil tratar a dor da endometriose quando ela é uma dor miofacial, né? Primeiro que o diagnóstico ele não tá ali na cara, né? Você precisa investigar, fazer o exame físico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre dor miofacial. Como é que essas pacientes sentem essa dor? Como é que você faz o diagnóstico da dor miofacial? A história clínica me diz muita coisa sobre a dor miofascial, né? Então, a paciente, geralmente, ela tem dor lombar, muitas delas têm muita dor lombar, dor na relação sexual, tá? É uma dispareunia superficial ou profunda, tá certo? Algumas têm dor ao evacuar, algumas não conseguem ficar sentada por tempo prolongado, porque sente, piora muito a questão da dor pélvica. E o exame físico. E o exame físico ele é muito importante, porque o toque vaginal nessa paciente, o exame ginecológico dela, você consegue palpar bastante contratura no assoalho pélvico. Além do assoalho pélvico contraído, muitas têm bastante contração no músculo reto abdominal, né, na região abdominal, por consequência dessa inflamação lá da região pélvica, né? E aí o tratamento das patologias miofaciais, né, dessa dor miofaciais, entra muito a questão da fisioterapia pélvica, onde ela vai trabalhar essa musculatura da região pélvica. E alguns procedimentos dentro da medicina da dor também podem ser realizados para essas pacientes, né? E tem algumas manipulações que a gente faz intravaginal, ou a aplicação de botox na musculatura pélvica para tentar relaxar essa musculatura e melhorar aí o padrão de dor durante a relação, tá certo? Nossa. Então, a gente já viu que tem dor no músculo, dor no nervo, dor causada pela inflamação, dor intestinal, dor de contração uterina, dor da bexiga, né? Um monte de dor, né? Então, a medicina da dor, né, que é uma ciência que a gente está se acostumando cada vez mais, só veio para ajudar o médico ginecologista, né? Com certeza. E quando a paciente vai fazer uma cirurgia, eu te pergunto sempre isso, eu queria que você falasse para todo mundo. Quando é que a paciente tem que procurar um médico da dor? Uma paciente que tem endometriose, que tem dor crônica, quando é que ela precisa procurar um médico da dor antes de operar? É necessário ou só depois? Ivo, eu acho que quanto mais precoce essa avaliação com a medicina da dor, melhor o resultado da paciente. Porque se a gente conseguir avaliar essa paciente de forma prévia e conseguir intervir com antecedência, em alguns casos a gente consegue prevenir a cronificação da dor, a gente melhora a resposta no pós-operatório, né, com relação à inflamação e com relação à dor em si, e a gente consegue ter uma visão como um todo dessas pacientes. Então, o quanto mais precoce acontecer essa avaliação, melhor o resultado final. Assim. E aí, depois que ela passa com o médico da dor, o paciente tem endometriose vai passar por uma cirurgia. E a paciente tem no coração e no sentimento que ela vai ficar curada, que ela não vai sentir dor nunca mais. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Eu queria tentar entender por que que isso acontece, né? Se você tentasse explicar se é possível, por que que isso acontece. Isso é uma questão de muita angústia para algumas pacientes. Algumas chegam no consultório e perguntam, doutora, mas eu fiz a cirurgia e eu achei que eu ia sair zero dor depois do procedimento, né? Entra aquela questão da dor nociplástica, né? Naquele processo de sensibilização central, onde a paciente entrou, né? Gerou uma memória de dor. Essa memória de dor, gerada ao longo de meses, anos, essa memória de dor, ela gera uma percepção mais amplificada da dor. Então, estímulos que não causavam dor anteriormente
nessa paciente que tem esse processo de sensibilização central, ou seja, essa hiperexcitabilidade, né, essa hiperatividade cerebral, percebendo a dor assim fortemente, ela começa a perceber a dor de forma sutil, né, mais intensa com pequenos estímulos. Então você imagina que o cirurgião vai lá com excelente técnica cirúrgica, disseca anatomicamente e retira todas as lesões de endometriose e diminui o processo inflamatório local. Perfeito, a cirurgia foi bem indicada, excelente, vai ter o papel de diminuir o processo inflamatório pélvico, porém, se essa paciente já tiver passado por esse processo, né, de cronificação da dor e sensibilização central, a dor não vai melhorar dentro do esperado, por causa da memória. Então, é algo a nível do sistema nervoso central. E é aí que a medicina da dor entra em um papel muito importante, que é a gente trabalhar essa memória. E aí, como é que a gente trabalha essa memória, né? Essa era a próxima pergunta. Medicações que atuam a nível do sistema nervoso central, eh, procedimentos como intervenções, a gente, a depender do tipo de dor que a paciente apresenta, a gente pode intervir, ou seja, agir naquele determinado nervo que inerva determinada região, né? Injetando ali anestésico local e corticoide para diminuir aquele processo inflamatório, diminuir a passagem de condução de dor para nível cerebral. Então, tem várias coisas que nós podemos fazer para tentar atuar e melhorar essa percepção da dor da paciente. Tá? Muito bom. E qual é o papel da psicologia, né? Porque a dor, ela traz muito transtorno para o ser humano, né? Para o homem e para a mulher. Então, paciente que tem dor tem menos desejo sexual, dorme mal, tem um estresse mais aumentado, tem uma dificuldade maior de viver. Eu queria saber se você tem alguma parceria, algum contato, né, próximo de um psicólogo, se ele te ajuda nessa parte do tratamento da dor. E eu acho que o psicólogo, ele tem a atuação fundamental dentro dessa equipe multidisciplinar que abraça essa paciente, né? Você pensa que não é possível você estar feliz e com o humor equilibrado se você tem dores todos os dias, você não consegue fazer algumas atividades que você gostaria de fazer. Então, isso, de uma certa forma, acaba muito intensificando essa piora, atrapalhando nas relações interpessoais da paciente, piorando, e muitas vezes o transtorno de humor, ele é um gatilho para a dor crônica. Não só o transtorno de humor, mas a qualidade de sono e tudo que engloba, o sedentarismo, a alimentação, como você falou. Então, a psicologia, principalmente a modalidade de terapia cognitiva comportamental, ela atua demais, assim, tem vários artigos falando sobre isso, né, que atua demais dentro do controle da dor e da melhoria e da percepção da paciente com relação à própria dor. Então, tem papel fundamental, é de extrema importância a gente ter dentro da nossa equipe, né, um colega da psicologia que possa nos ajudar aí nessa empreitada, né? E a gente está quase finalizando, mas vou fazer outra pergunta aqui. Algumas vezes eu estou conversando com os pacientes, e elas continuam com a dor, e a gente é acostumado a tratar pacientes com endometriose, a gente algumas vezes percebe que aquela dor ela não está tão relacionada com a doença. Eu tenho eu costumo falar para os pacientes assim, é muito simples você colocar toda a culpa de todos os seus problemas em algo que você está vendo ali no exame de imagem, né? Verdade. Então, você tem endometriose, dor da endometriose. Você quer endometriose, é da endometriose. Então, é importante também a gente fazer outros Com diagnósticos, buscar certeza. outras coisas, porque a paciente pode ter duas coisas, né? Pode ter um hernia de disco e Na endometriose, verdade, pode ter vários. né? Pode ter síndrome do intestino irritável e endometriose. Como é que é a condução desses diagnósticos diferenciais e associados com a endometriose? Na verdade, a gente, como eu te falei, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Como você falou, nem tudo é causado pela lesão de endometriose. A endometriose causa, na verdade, uma dor complexa. Isso aí a gente já sabe, né? Mas a paciente, ela pode ter outros diagnósticos. É muito comum, muitas vezes, a paciente ter um diagnóstico associado de fibromialgia,
ou uma fadiga crônica. Então, são aquelas pacientes que são muito cansadas, né, adinâmicas, não têm energia, ou síndrome do intestino irritável, que vai acabar, de uma certa forma, piorando a dor pélvica pré-existente. Então, o ideal é avaliar a paciente como um todo, fazer os diferentes diagnósticos, os diferentes tratamentos, né, específicos para aquele determinado diagnóstico e conduzir a paciente de uma maneira mais completa, né? Acho que a gente já falou muita coisa, né? Bastante. Você queria falar mais alguma coisa? Será que alguma coisa que eu deixei passar? Você quer falar mais alguma coisa sobre medicina da dor, de dor pélvica? Na verdade, eu queria deixar um recado para as pacientes, né? Eu acho que o principal objetivo de hoje é fazer as pacientes entenderem que dor não é normal, né? E que aquela paciente que percebe que a dor está tirando a qualidade de vida delas, alterando as relações interpessoais, o trabalho, o sono, a energia, a vontade de viver. Então, essas pacientes precisam procurar ajuda. Eu acho que o principal objetivo hoje é isso, e É, eles isso é terem esse muito, entendimento. né, isso é muito legal porque eu costumo falar para as pacientes, né? Alguns pacientes têm dor leve, tá? A gente que trata de dor, você vai conversando com o paciente, né? Ela fala que, doutor, eu tenho uma cólica menstrual que é incapacitante. Já tem outras que dizem, eu tenho uma cólica menstrual que é forte. Aí você pergunta, você toma remédio, passa e vai trabalhar? Doutor, toma paracetamol, passa e vai trabalhar. Você já consegue perceber que são dores diferentes, Com né? certeza. E eu costumo falar para elas que o mais importante de tudo é que elas estejam felizes. Tem paciente que tem uma dor que não quer, né, fazer algo de grandioso. Ela toma paracetamol dela, resolveu, tá E feliz. segue, né? E tá tudo certo, né? E segue. Bom, queria agradecer, doutora Daniele. Foi um prazer. É um prazer conviver com ela semanalmente, né? É muito divertido o nosso convívio com a equipe na É hora das verdade. cirurgias e dizer que é importante demais o acompanhamento da dor. Essa frase é minha, não é dela, né? Ter dor É não é ver- é normal. verdade. Então essa frase é minha, ela tá roubando, o doutor Marcos está roubando. Então qualquer coisa que vocês queiram perguntar para nós, é só nos procurar nas redes sociais, doutor Ivo Pamplona, Doutora Dani Mendes. doutora Dani Mendes, É, que vai ser um prazer falar com todos vocês. muito feliz de ter participado e que venham mais, né? Mais encontros como esse. Tá? Muito obrigada, gente. É isso aí.